Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta bem simples para os irmãos. Alguém aqui já planejou alguma situação e ela saiu completamente do seu controle? Quantos aqui? Levanta a mão. É terrível, né, irmãos? Quando você planeja, faz tudo, a coisa não sai do jeito que a gente imagina, né? Então eu gostaria de compartilhar então com vocês. Abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua arma, a sua espada. Veja se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, ou seu smartphone, sem o aplicativo aí. Gostaria que você acompanhasse comigo essa palavra. E não feche não, depois que a gente fazer a leitura, que provavelmente a gente pode estar retornando a ela. Ali, você abre ali no Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, o segundo Evangelho, capítulo 4, um texto muito conhecido, um texto muito pregado, né? Mas eu tenho que ser obediente àquilo que Deus tem falado ao nosso coração, né? Confesso para os irmãos que eu sempre quero pregar algo que eu gosto de pregar, mas quando nós vamos aos pés do Senhor e pedimos a direção dEle, é Ele que nos dirige, amém? Então é Ele que a mensagem é dEle, a palavra é dEle, a igreja é dEle. Então nós somos apenas o canal por onde, né, Ele quer que essa vida de Deus seja compartilhada. Repetindo, Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, ou João Marcos, capítulo 4, nós vamos ler ali do versículo 35 ao 41. Algumas Bíblias, né, elas colocam aí um subtítulo, né, seria assim: Jesus acalma uma tempestade. É um texto muito pregado, muito citado, mas como eu disse, né, eu tenho que ser obediente àquilo que Deus está pedindo para me compartilhar com a igreja, porque certamente essa palavra pode chegar ao coração de alguém que está aqui nesta tarde. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem esqueceu a Bíblia, fala: esqueci, irmão, misericórdia. Glória a Deus. Então, todo mundo encontrou. Vamos acompanhar a leitura da palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Nós não saímos lá de casa, do nosso conforto, para chegar aqui, Senhor Deus, e sairmos daqui da mesma forma que chegamos. Queremos, Pai, ser ministrados pela Tua palavra. Queremos ouvir, né? E queremos ecoar, Senhor Deus, né, as Tuas palavras, aquilo que o Senhor tem reservado somente para a Tua igreja. Ministra, fala o nosso coração. Nós te convidamos, Espírito Santo. Ministra, fala, orienta, instrui, nos capacita a poder viver neste mundo. Nós queremos fazer a Tua vontade, nos ensina e nos mostra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, só os mais do que vencedores digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode colocar o título da mensagem, né? Vamos lá no 3 aí, você vai falar, tá? 3,
Vamos lá, no 3 de novo, hein? 3. Agora olha na bolota dos olhos do teu irmão do lado aí, dá uma cutucada nele e fala: meu irmão, tudo sob controle. Jesus está no barco. Se ele não botou fé, você fala assim: irmão, fala para ele: irmão, Jesus está no seu barco? Ixi, qual foi a resposta dele? Vacilou, né? Ele não é vacilão não, mas ele vacilou, né? Queridos, o contexto dessa passagem ocorre num momento em que Jesus já iniciara o seu ministério terreno, pregando o reino de Deus, as boas novas, por toda a região. E ali naquele dia especificamente, ele, num fim de tarde, ele decidiu orientar os seus discípulos para que eles navegassem para o outro lado da margem. Ali era o que eles chamavam de Mar da Galileia. Na verdade, eles chamavam ali de Mar da Galileia, mas a geografia nos ensina que ali, na verdade, não é um mar, é apenas um lago de água doce, que fica rodeado de várias montanhas. Tem o Monte Hermon, tem uma região muito bonita, mas esse lago, na verdade, que é chamado de Mar da Galileia, ele fica a 220 metros, segundo especialistas, abaixo do nível do mar. Ou seja, tem um nível do mar e esse lago ele ainda estava abaixo do nível do mar. E é curioso porque essa região ela é uma região propícia a acontecer esse tipo de fenômenos da natureza. E diz o texto aí que Jesus estava se dirigindo para o outro lado da margem. O outro lado da margem era a região de Gadara, onde ali Jesus encontra com dois endemoniados, tem alguns textos que falam um endemoniado, e ali ele expulsa, e aquele espírito imundo ele vai para aquela manada de porcos que depois se precipita, Então, esse evento aqui que nós estamos antecede a chegada de Jesus na região de Gadara, Então, para que você se situe dentro do texto, e diz ali que enquanto eles faziam a travessia, Jesus cansado, Jesus estava cansado, porque quem dorme, quem está o quê? Cansado. Então isso mostra a natureza humana de Jesus, amém? Amém ou não amém? A natureza humana de Jesus, que Jesus era 100% homem, que ele se cansou daquele dia e foi dormir na polpa, na parte traseira. A proa é a frente do barco, a polpa é a parte traseira. E ele adormece ali, e logo que diz, logo em seguida, não fala quanto tempo, inicia o quê? Um forte temporal, uma tempestade ali de vento, e as ondas começavam, a agitar-se e se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Ou seja, eles viveram momentos ali difíceis. Eu acredito, eu falo por mim porque o texto não diz, que eles iniciaram aquela travessia muito seguros. Sabe por que eles iniciaram aquela travessia muito seguros? Porque alguns daqueles discípulos, eles eram pescadores por profissão. Simão Pedro, o seu irmão André, Tiago, que era irmão de João, tinham 3 pescadores ali, que eram o quê? Pessoas experimentadas, eram pessoas habilitadas à navegação, justamente naquela região e justamente naquele lago chamado Mar da Galileia. Então, se eles conheciam bem aquele local, logo aquela navegação não seria um problema para eles, amém? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Não durma, irmãos. É igual aquela história do pastor, que vocês sabem aquela história do pastor, que o pastor começou a pregar, o irmão começou a dormir. Aí daqui a pouco, meu filho, acorda esse senhor aí do lado. Eu não, foi o senhor que fez ele dormir, então acorda o senhor. Não durma, irmão, não durma, por favor. Daqui para o final, daqui para o final você vai entender tudo que eu estou dizendo. Se não entender, você ora para o Espírito Santo, ele vai te ajudar.
Então, queridos, não seria uma viagem tranquila? Estava tudo dentro do controle daqueles especialistas. Mas o texto diz que as coisas não foram bem assim. Vocês já perceberam que nós, seres humanos, nós temos uma tendência a querer controlar as pessoas e as circunstâncias? Quem aqui já percebeu isso? Quem não percebeu é porque das duas uma, é o maior controlador. Você sabe, né, qual é o teste para saber se alguém é orgulhoso ou humilde, né? Não vou fazer o teste aqui não, viu, irmãos? Senão vai constranger muita gente. Mas o teste é assim: quem aqui se acha orgulhoso? Aí que ninguém levanta. Quem se acha humilde? Todo mundo que levantou que é humilde é orgulhoso. Sempre o contrário. Mas preste bem atenção. Nós não temos uma tendência de controlar as pessoas, as circunstâncias. Por que nós temos essa necessidade? Vocês já pararam para pensar? Tem muitas explicações porque nós nos tornamos pessoas controladoras de outros e também pessoas que querem controlar tudo que está ao seu redor, as circunstâncias, né, as situações. Mas uma me chamou a atenção, que justifica porque muitas pessoas gostam de controlar as outras ou as circunstâncias. A principal dela é porque o controle nos traz uma sensação de segurança. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vira para o teu irmão aí, você está dormindo, eu sei que você está dormindo. Cutuca ele: irmão. Fala assim: irmão, acorda. Irmão, fala para ele: irmão, você tem cara de controlador. Falar isso dentro da igreja dá difamação, irmãos. Você não tem que falar tudo que o pregador está falando. Se eu mandar vocês pular no barco, vocês vão pular, né? Amém? Então o que acontece, queridos? Nós temos uma necessidade de controle. Por quê? Porque isso traz uma sensação de segurança. Achamos que controlando tudo e todos, nada daquilo que não queremos que aconteça, nós vamos o quê? Nos prevenir com relação àquilo que a gente não quer que aconteça, não é isso? A gente não quer que o indesejado aconteça. Só que infelizmente isso é uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de... Porque você não tem o controle sobre nada. Você não tem o controle nem sobre a sua vida. E as pessoas controladoras, elas apresentam várias características, mas duas me chamaram a atenção. Duas delas. A primeira é perfeccionismo. Eu não vou perguntar porque pode ser que eu me surpreenda. Mas uma das características de pessoas controladoras é que eles são muito perfeccionistas. Eles estabelecem um padrão muito alto, muito elevado, acima da média. Eles são também o quê? Pessoas o quê? Muito autocríticas. Eles se criticam demais. E o pior, como diz Augusto Cury, eles são os maiores carrascos de si mesmos. Eles não aceitam quando erram. Eles não aceitam os olhares de desaprovação, porque eles não aceitam, eles não se permitem o quê? Falharem. E a outra característica é o quê? Insegurança. Toda pessoa controladora, ela é insegura. Quantos aqui são inseguros? Quase que você cai na pegadinha, né? Então, queridos, eu confesso para os irmãos que sou mais ou menos assim, perfeccionista e inseguro. Aliás, todos nós temos os nossos medos, as nossas preocupações numa certa medida, amém ou não amém? Só que muitas das nossas atitudes, irmãos, na verdade, são tentativas de evitar os nossos maiores medos. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando?
Aquele que tenta controlar os outros, as circunstâncias, ele tem medo, muito medo. É igual como está escrito no livro de Jó 3:25, que diz o seguinte: aquilo que temo me sobrevém. Traduzindo em outras palavras, aquilo que eu mais temia me aconteceu. No entanto, queridos, eu quero que você saia daqui com algo muito claro na sua mente. Jesus, Ele quer ser Senhor da sua vida, amém? Quantos aqui querem ser controlados por Jesus? Mas será se de fato Jesus está controlando a sua vida? Nós temos essa dificuldade, irmãos. Seja sincero, quando a pastora clamou aqui no momento de intercessão, no momento intercessório, para nos arrependermos, foi uma coisa que eu pedi, porque eu falei que eu estou pregando para mim mesmo: Senhor, eu me arrependo de não deixar o Senhor controlar a minha vida. Eu me arrependo de não confiar no Senhor como eu deveria confiar, mesmo o Senhor dando todas as provas de que o Senhor me ama e que o Senhor está cuidando de mim e que não tem me faltado nada. Irmãos, isso é muito sério. Simplesmente declaramos esse Jesus só de boca, mas como diz a palavra, Ele está longe aonde? Do nosso coração. Porque no fundo, nós não confiamos e não acreditamos nele, no poder dele e nem quem Ele é. Por isso que a maneira de Deus de trabalhar nas nossas vidas é maravilhosa. Quem já leu algum texto aqui? Quem lembra lá de Êxodo, se eu não me engano? Que Deus fala bem assim: vai lá Moisés, falar para Faraó para libertar o meu povo. Só que a palavra fala que Deus endureceu o coração de quem? De Faraó. Tem provas, irmãos, que não são provas do inimigo. Tem provas que são obra de Deus para as nossas vidas. Eu sei que é duro às vezes a gente falar isso, por isso que às vezes passamos por tempestades, desertos, vales, para nos tornarmos conscientes diante de Deus que nada podemos fazer para mudar a nossa realidade exterior. Mas uma coisa eu te digo: você não tem poder para mudar a realidade que está na sua volta, a sua tragédia, a sua dificuldade, a sua prova. Mas Jesus tem poder para mudar o seu coração sem que Ele mude as circunstâncias. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que às vezes, queridos, nós precisamos largar o remo do nosso barco, para que a gente possa descansar e confiar que Deus, que é autor de todo e é o nosso Pai, vai fazer o que é melhor. Eu não sei se a igreja lembra quando eu mencionei da última vez que eu preguei aqui, que eu disse o seguinte: mas Deus vai te livrar sempre? Não vai te livrar sempre. Deus vai sempre operar uma obra miraculosa na sua vida? Não. Então, por que eu vou confiar nesse Deus se Ele, às vezes, permita que eu pereça? E a resposta que eu dei naquela ocasião, não sei se a igreja se lembra, não importa, se tudo der errado, o céu é o seu lugar. E lá é infinitamente melhor do que isso aqui onde nós estamos, porque aqui nós estamos sujeitos aos sofrimentos, às dores, mas lá com o Senhor nós teremos um corpo glorificado, e lá não haverá mais choro e nem ranger de dente e nem tristeza, porque lá será gozo completo na presença do Senhor.
Voltando ao texto, irmãos, podemos concluir aquilo que nós lemos, que a navegação para eles, como nós dissemos no início, não seria um problema. Não seria um problema. Eram pessoas que tinham experiência sobre o mar. Mas a passagem revela que não foi bem assim, porque as tempestades das nossas vidas, elas nos mostram muitas verdades, inclusive para aqueles que têm a tendência de controlar. E a primeira delas, pode colocar ali, são 4 tópicos. Primeiro tópico: as tempestades são o quê? Imprevisíveis. Pastor Hernandes Dias Lopes que ministrou meu coração nesses tópicos. Imprevisíveis, repita comigo: as tempestades são imprevisíveis. Você sabe o que vai acontecer com você depois que você sair daqui? Amanhã? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Infelizmente, irmãos, tragédias, infortúnios chegam sem aviso prévio ou notificação. Não mandam um e-mail, não mandam um WhatsApp alertando que está chegando. É igual aquele ditado: nada é tão ruim que não possa o quê? Piorar. Às vezes sofremos um acidente, vamos à bancarrota, ou seja, falimos financeiramente, o casamento acaba, alguém que nós amamos perde o divórcio, ou perde um ente querido, e assim, muitas situações. Eu, particularmente, quando eu era muito jovem, ainda com 1 ano e meio de idade, eu perdi o meu pai. 1 ano e meio. Tive para mim. Foi uma situação imprevista. São tantas situações, queridos, que podem nos acometer, que não podemos prever nem nos antecipar a elas. Se os discípulos, cá para nós, soubessem que naquele dia ia ter um temporal, vocês acham que eles iriam ter coragem de entrar naquele barco e navegar? Naquelas condições adversas de tempo? Não, ninguém vai, ninguém é doido. Mas isso não foi possível prever, mesmo aqueles homens, sendo pessoas experientes, e que tiravam daquele mar da Galileia, aquele lago, o quê? O seu ganha-pão, a sua sobrevivência. Eles estavam aí na casa deles, na região deles, no mar deles, mas isso não foi garantia de nada. A segunda coisa que nós aprendemos, verdades que nós aprendemos com esses textos, são: as tempestades são o quê? Vamos no 3, 1, 2, 3, as tempestades. Você pode, meu irmão, fazer tudo, se cercar de todos os cuidados possíveis, porém isso não é certeza de que você está imune a sofrer os revés da vida. A morte, ela chega para o rico e para o pobre, para a criança e o idoso, o branco e o negro, e etc, e etc, e etc. Nós já sabíamos disso, que no mundo Jesus disse que nós íamos ter aflição, todo mundo já sabia. O problema é que a gente tenta evitar que isso aconteça. Queridos, os mais próximos da gente, meu e da minha esposa, sabe o cuidado que nós temos com a nossa filha, Andressa, que hoje está com 6 anos. Ela é um milagre do Senhor, porque a minha esposa não pode ter filhos. Ela tem as trompas 100% obstruídas, as duas, e Deus mandou ela como um presente para nós. Só que, mesmo cuidando, ela tinha uma febrezinha, nós levávamos no pediatra, sempre cuidando, porque ela é a joia mais preciosa que o Senhor nos deu. E mesmo assim,
quando ela estava com 5 anos, ela teve uma apendicite. Vocês acreditam? Com 5 anos, uma criança operada de apendicite, inflamou o apêndice e tivemos que sair desesperados. Desesperados não, correndo. Essa palavra desesperado você arranca da sua... Porque a palavra desesperado significa sem esperança. Mas a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. E nós saímos, queridos, correndo para operar essa menina. E eu nunca imaginei que uma criança da idade dela pudesse passar por isso. Tinha como eu evitar, irmãos? Não tinha. A terceira verdade que esse texto nos ensina, pode colocar aí: as tempestades são incontroláveis. Aí que é aquele que gosta de controlar e ele dá comichão, dá aquela formiguinha, né, que vai picando ali. Por isso elas são perigosas, porque ela pode nos matar. A dificuldade, a tragédia, o revés, o infortúnio, ela pode matar. Sob 3 pontos de vista: ela pode matar fisicamente, você pode sofrer um acidente e morrer. Ela pode matar psicologicamente, emocionalmente, você pode ficar traumatizado e desenvolver uma depressão. Ontem nós falamos sobre isso aqui na Tarde Única. Ficar com um transtorno obsessivo compulsivo, ter um síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Ou ela pode matar também espiritualmente, porque você acha que Deus tinha que agir naquela situação e Deus não agiu, e você ficou de mal com Deus e virou as costas para Deus e falou assim: eu não quero mais saber de você, você não é o Deus que você diz que é. E aí fica de mal e a morte espiritual vem. Tem situações, irmãos, que são muito mais fortes do que nós, que humanamente nós não podemos suportar. Por isso que nós precisamos de uma força sobre-humana. E essa força vem de Deus. É Ele que vai nos sustentar no dia da adversidade. É Ele que vai nos guardar. É Ele que vai à frente, é Ele que vai à tua direita, à tua esquerda, é Ele que vai na tua retaguarda. Eu acredito que aqueles homens tentaram de todas as formas se livrar daquela tempestade, mas isso não foi, porque eram experientes, mas isso não foi garantia, e no fim eles acabaram ficando desesperados. Porque precisamos compreender, queridos, que nós somos limitados e nós somos incapazes de lutar contra certas situações. Eu lembro quando em 2011, eu passei por um assalto à mão armada, eu e minha esposa. É difícil você ficar nas mãos de um bandido com uma arma apontada para você. É uma situação que você não tem controle. Você não tem como evitar. Todos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que tem o quarto item. E o quarto e mais importante item. Coloca lá. Jesus estava no barco e passou pelaquela tempestade. Jesus está no barco da sua vida? Jesus está no barco da sua vida, irmão? Isso diz muito para nós. Veja que aqui a ideia da viagem veio de quem? Alguém sabe me dizer o que o texto diz? Quem foi que determinou que eles passassem para o outro lado da margem? O próprio? Ele deu ordem para os seus discípulos. Veja que Jesus não se livrou, nem ele mesmo, de passar pela tempestade, ele estava lá. O pastor Hernandes Dias Lopes, pode colocar aí,
Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui. Ele diz o seguinte: olha, eles estavam onde Jesus mandou, fazendo o que Jesus mandou, indo para onde Jesus os mandou, e mesmo assim, continua a frase, enfrentaram uma terrível tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? É que mesmo caminhando com Cristo, mesmo sendo fiel nas minhas orações, assíduo na congregação local do qual eu sou membro, isso não me livra das tragédias, das dificuldades. Você entendeu o que eu disse? Jesus não os livrou, aqueles homens, da tempestade, não tirou eles antes que ela acontecesse, mas tirou eles dentro da tempestade. E observe também que durante uma parte da tormenta, Jesus estava onde? Fazendo o quê? Dormindo. Às vezes a falta de ação, o silêncio de Deus, nos inquieta a alma. Não é verdade? Por que Deus não está fazendo nada e você não escuta Deus? Deus faz alguma coisa e Deus parece que está calado. E às vezes nós nos sentimos o quê? Desamparados, sozinhos, porque a gente não consegue ver a ação ou ver a mão de Deus intervindo. Eu te pergunto, será se Deus te abandonou? Ou será se Deus nos abandona? Quem que abandona quem? Hein, irmãos? Será se é só os nossos pecados? Ou tem muita teimosia aí? Obstinação? Porque tem pessoas que foram poderosamente abençoadas por Deus e mesmo assim se voltaram as costas para Deus. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus age quando Ele quer e como Ele quer. Jesus pode agir antes, durante e depois. Não existe uma regra, Deus é Deus. Só que entenda uma coisa. Nós que somos embaixadores dele, somos representantes dele na terra. Como é que eu e você vamos resplandecer essa luz, essa esperança, essa razão de fé que nos move todo dia, se nós não formos experimentados no fogo? Quantos aqui entenderam o que eu quis dizer? Como é que você vai ajudar alguém que está passando por uma prova, se você nunca passou por uma prova? Deus, queridos, usando a expressão, compartilhei até uma vez com o Cleito, que mares calmos não fazem bons marinheiros. Quantos aqui entenderam o que eu quis dizer? Mares calmos não formam bons marinheiros. Os melhores marinheiros são formados nas tormentas. São aqueles que, quando a água está batendo por cima das ondas, ele diz: eu vou lá, eu vou conseguir, porque eu fui preparado, eu fui capacitado. Mas no nosso caso, mesmo que as ondas estejam nos cobrindo, mesmo que as ondas estejam fazendo com que nós venhamos a submergir, mas o Senhor, com a sua mão, Ele nos tira de lá e nos coloca no lugar de honra. Se Ele tem um propósito na tua vida, meu irmão, Ele há de cumprir. Quantos aqui creem nisso? Não duvide, queridos, daqui de que Deus tem uma obra grande. E o mais interessante de tudo, que quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam ainda sobre a mão de Jesus. Ele não chega antes e nem depois. E sabe quando Jesus interviu? Nesse caso, alguém lembra o que o texto diz?
Quando? O Rodek falou ali. Quando? Quando os discípulos clamaram: Jesus, tu não te importa que pereçamos? E Jesus acorda e diz: agora sim, deixa que eu vou fazer. Enquanto você, queridos, estiver no controle da situação, Deus ele vai se retrair. Mas quando você entregar o controle da tua vida, nós usamos muito a expressão trono. O trono é o lugar do rei, amém? O trono é o lugar do rei, sim ou não? Né? E quem é que está sentado no trono da tua vida? É você mesmo ou é Jesus? Por isso que a gente usa uma expressão entronizado. A gente fala assim: Senhor, seja entronizado. É colocar no trono, entronizado. Quem está no trono da sua vida? É você ou é Jesus? E pode colocar o último slide. Eu quero compartilhar com você 4 razões para deixar Jesus controlar a sua vida. Pode colocar só devagar, apaga aí, só um por um, para a gente finalizar essa mensagem. Vai ser bem rápido. A primeira razão, queridos, para deixar Jesus controlar a sua vida, é que nesse texto havia uma promessa de Jesus. Mas como, irmão? Eu não entendi. Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado, amém? Amém ou não amém? Logo o destino daqueles homens não era um naufrágio. Eles não iriam naufragar, mas eles tinham que passar pela tempestade, para que o caráter, a dependência fosse forjada na vida deles. Só que Jesus não prometeu uma viagem tranquila, mas garantiu a chegada. E assim Deus vai fazer na tua vida, amém, queridos? A segunda razão pode colocar a segunda, é a paz de Jesus. Jesus estava no meio daquela tempestade e estava dormindo no barco. Quem tem a paz de Cristo, irmãos, não se desespera na dificuldade. Não se desespera, mas confia e descansa que quando Jesus entrar e agir, Ele fará o melhor. Ele vai fazer o melhor. A terceira era o poder de Jesus. O poder de Jesus, queridos, está acima de toda e qualquer tempestade. Ele é o Criador de todas as coisas. As leis da natureza estavam nas suas mãos. Ele governa o universo. Por isso, o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, a sua tragédia é bem pequena, quase nada perto dele. Por isso Ele acalma as nossas tempestades. Ele acalma, queridos, porque as circunstâncias podem ser adversas, mas Ele vem e traz a paz ao seu coração, e que não importa o que esteja acontecendo, você está seguro nele. E a última é a presença de Jesus. A presença de Jesus naquele barco fez toda a diferença. A presença de Jesus em nossas vidas é a nossa maior garantia de segurança. Não há maior garantia, não há bem maior. Nada que possa existir na face da terra pode sobrepujar, pode superar essa verdade. Porque quando Jesus está conosco no nosso barco, mesmo na tempestade, irmãos, seu barco não afunda. Ele não vai afundar, porque o Senhor é contigo. Quantos aqui entenderam o que eu estou querendo dizer? Rapidinho, eu não sei se eu ainda tenho tempo. Ainda tenho um tempinho para falar um testemunho, 5 minutinhos? Amém?
Concluindo, irmãos, quando em 2011 eu passei por aquele assalto, eu me lembro muito bem, o bandido entrando na casa da minha mãe, nós estávamos ali em Porto Velho, ele entrou armado, ele me deu uma coronhada na cabeça, o sangue desceu, eu caí no chão e ele me deu muitos chutes aqui na região da costela. E eu lembro, foi um momento muito marcante. Tiveram 2 momentos muito tensos nesse assalto que eu passei. Foi um momento em que ele pega a arma dele e encosta na minha nuca. E eu já no chão, já estava prostrado, rendido, sangrando a minha cabeça. E ele aperta aquela arma: eu vou te matar agora, se você não disser onde está o dinheiro, as joias. Porque o intuito do bandido era levar os nossos bens. E eu lembro como se fosse hoje, aquela arma apertando aqui na minha nuca. Irmãos, em nome de Jesus, naquele dia, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: ele não vai te fazer mais nada, ele não vai tocar na tua vida. E naquele momento, queridos, a paz de Deus tomou a minha vida. E eu fiquei atento, sim, ligado, porque estava passando por uma situação de dificuldade. E aí ele tirou a arma. E depois teve um momento mais tenso: não vou te matar não, vou só cortar a tua orelha. Ele foi lá na cozinha, pegou uma faca tipo peixeira e ficou me ameaçando: agora eu vou te cortar. E o Espírito Santo já tinha liberado aqui, já tinha falado, eu já tinha entendido muito bem, e eu estava muito seguro de que Jesus estava ali, me guardando, de que nada mais ia acontecer comigo. E graças a Deus não aconteceu mais nada. Eu estava com medo dele fazer alguma coisa com a minha esposa também. E depois ele nos trancou, foi embora, nós conseguimos sair, chamamos a polícia e fomos para a delegacia prestar depoimento. E o delegado, quando ficou sabendo do modus operandi, ou seja, da forma que os bandidos agiam, ele já estava atrás dessa quadrilha. E disseram: olha, eu vou falar para você, não sei o que aconteceu. Há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, não me recordo, eu acho que foi mesmo essa mesma quadrilha que entrou numa casa de senhores e cortou a orelha de um senhor e estuprou a mulher dele. E o Senhor não permitiu que acontecesse nada comigo. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Ele é maravilhoso. Ele está no controle das nossas vidas. Coloque-se de pé agora nesse momento. Vamos entoar o cântico.